mais uma aqui, que essa aqui eu acho que você já deve receber muitas, mas nunca foi perguntado aqui pra você. Porque ele nunca veio aqui, né? Então, Ah, a gente aqui, a gente nunca perguntou. nossa, tu, tipo, sabe? Tá bom, obrigado por essa explicação. Você também acha que o CQC foi um dos maiores causadores da eleição do Bolsonaro? Cara, quando o CQC sai Tem gente que fala do CQC, tem gente que fala da Luciana Gimenez, né? Porque quem, de alguma maneira... O CQC começa a usar o Bolsonaro muito a partir de 2011, né? 2010 ele aparece um pouquinho, 2015 o programa sai do ar. No fim de 2015 o programa sai do ar. A eleição foi em 2018. Então... 3 anos praticamente depois do programa acabar. Não tô dizendo que o CQC não ajudou a chocar o ovo da serpente, né? A deixar o Bolsonaro de alguma maneira ganhar a mídia. Foi o CQC que chamou um pouco de atenção para ele. A primeira mídia que deu espaço para ele, na verdade, a primeira vez que ele foi citado, foi no Escolinha do Professor Raimundo. Ninguém sabe disso. É né? mesmo? A Escolinha do Professor Raimundo cita o cara, fala que tem um deputado que é um deputado, enfim, mais esquentadinho, que é um deputado que perde a linha, dá uma zoada no cara. E aí um dos roteiristas do CQC ouve aquilo, vê aquela piada, vê que tem aquele cara com aquele perfil, fala, vamos pra cima, vamos ver quem é esse cara. É um perfil muito excêntrico. A gente começa a ir pra cima do Bolsonaro e já de cara rola uma treta. A gente faz uma entrevista com ele que ele acaba respondendo sobre a Preta Gil, dizendo que não deixaria filho casar. Depois ele disse que achou que estava respondendo sobre gay. Ele achou que estava sendo homofóbico, mas naquela entrevista ele acabou sendo acusado de racismo, porque a gente mostrou para ele várias perguntas, ele respondeu, uma delas era essa, sobre a Preta Gil, que segundo ele se confundiu e achou que estava respondendo sobre os filhos casarem com alguém gay, não com alguém preto. Nossa. E aí ele responde que não deixaria. Só que era pra Preta Gil, era sobre cor. Ele acaba sendo acusado de racismo. E aí ele se defende dizendo que não, que era sobre gay. Ele só estava sendo homofóbico e não racista. Mas a partir daí já começa a ter uma briga do CQC com o cara, entendeu? Com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, a intenção... Eu era o produtor de conteúdo do CQC. Eu fazia as pautas. Eu sempre estive em todas essas que o Bolsonaro esteve. Então você sabe realmente. Eu sei tudo que rolou ali. A nossa intenção em pegar o Bolsonaro era em ter alguém que mostrasse que era o oposto dos valores do programa. Alguém que a gente poderia bater para poder passar para as pessoas quais eram os valores do CQC. Aquele cara era a antítese do CQC. Era exatamente, representava exatamente aquilo que o programa não representava. Ele era como se fosse a oposição ao CQC. Então era interessante comprar briga com o Bolsonaro para marcar um ponto, para mostrar o que era o CQC. A gente não tinha muitos políticos que a gente colocava como um que serviria como pra gente perseguir, pra gente criar essa imagem do CQC. Era só o Bolsonaro, basicamente. E eu tive essa conversa com o diretor. A gente conversou sobre isso. A gente sabia que tinha que ter um político que a gente ia bater mais, exatamente para passar os valores do CQC. Esse político, naturalmente, foi o Bolsonaro. Naturalmente foi criando esse distúrbio entre Bolsonaro e CQC, exatamente porque ele representava aquilo que o CQC abominava. Então, era um sujeito que tinha um olhar muito machista sobre a sociedade, era um sujeito muito truculento, que era muito autoritário, que não parecia ser alguém que prezava pela democracia, portanto, ele era o oposto do CQC. Foi por isso que a gente deu tanto espaço para ele. Óbvio que o CQC também percebeu que ele dava audiência. Então o cara dava audiência. E era bom para levar porrada do programa, para mostrar os valores do programa. Vamos no Bolsonaro. A gente, claro que não imaginava que o Bolsonaro um dia iria virar... Ninguém imaginava, cara, que o Bolsonaro ia ser presidente. Bolsonaro era nada, velho. Bolsonaro era um político do baixo clero, que era uma piada ali dentro. E que, enfim, era um saco de pancadas ali dentro do Congresso, tanto dos jornalistas quanto dos políticos. Ninguém imaginava que o brasileiro poderia eleger alguém tão incapaz e que tinha um discurso tão virulento, né, como o do Bolsonaro. Realmente a gente não via, não conseguia imaginar isso, não conseguia prever isso. Se a gente tivesse essa noção, provavelmente a gente teria cessado, até teria cortado o Bolsonaro bem antes. Então foi uma coisa meio natural. A gente, obviamente, não banalizou o Bolsonaro nunca. A gente nunca tratou o Bolsonaro como alguém engraçadinho. Os Pânico e a Gimenez fizeram isso. Esse é um erro do Pânico. Eu também trabalhei no Pânico depois. Mas o Pânico vacilou nesse ponto pra mim. Porque o Pânico, porra, botava o Carioca pra fazer um personagem
Como se fosse o Bolsonaro engraçadão, como se aquelas bobagens do Bolsonaro fossem passíveis de ser banalizadas e objeto de riso. Eles acabaram suavizando a imagem. O Pânico na rádio, você tá O falando, Pânico não na TV. na TV na também? TV. O Pânico na TV cometeu pra mim esse vacilo. O CQC não vacilava assim. A gente não banalizava, a gente mostrava o Bolsonaro como um cara autoritário, como um cara com traços neofascistas, até neonazistas. Então a gente colocou o Bolsonaro, não sei se você lembra, a gente colocou ele com um especialista em fazer aquele teste da verdade. Com a máquina da verdade. A gente fazia pergunta pro cara sobre nazismo, sobre racismo, com a máquina do lado. Eu e o Cortez, no caso foi o Cortez que fez essa reportagem, eu era o produtor ainda. Então assim, a gente não suavizava pro cara. Era pra mostrar quem era o Bolsonaro, essa era a intenção. A gente não tava ali pra passar um Bolsonaro brincalhão, bonzinho e alguém que podia ser de alguma maneira consumido pela sociedade. Não, era alguém que deveria ser abominado. Essa era a visão do CQC. Entendi.